Essa casa é a casa dos pais de Anísio Teixeira, né? Deocleciano era o pai de Anísio, Anísio que foi um educador importantíssimo aí do nosso país, é o defensor principal da escola pública, né? Ele foi ele que era responsável por várias pautas aí da escola pública. E aqui a mãe dele, né, Ana Espínola de Souza Espínola Teixeira. Deocleciano era um médico, né, era de uma família muito rica, a Ana também. Ela não era médica, mas também era de uma família muito rica. Ela foi a terceira esposa, né, do Deocleciano. Ele casou com outras duas irmãs dela, antes dela. Assim. Então ele casou com uma irmã, faleceu, casou com a outra, faleceu aí, né, ela foi a terceira. Ele teve mais ou menos aí 15 filhos. Uma das filhas é aquela ali, Carmen Teixeira, irmã de Anísio. Ela foi uma das que seguiu na linha dele, né, da educação. Ela foi professora, foi diretora. Anísio ele fundou várias escolas, fundou 2 escolas aqui em Caetité, que é o IAT e a Escola Normal, que não funciona mais, e fundou a Escola Parque em Salvador, que ela foi diretora. Assim. E aqui do outro lado aqui tem os avós de Anísio. Maria Madalena, a avó dele, mãe de Deocleciano, que era o dono da casa, né? E do outro lado ali o avô de Anísio, Antônio José Teixeira. Tem 2 quadros, né? Mas são a mesma pessoa. Ele mais novo e ele mais velho. Assim. Ele era um comerciante aí de pedras preciosas, de joias, principalmente diamantes. Mas já eram brasileiros ou eram europeus? Esses eram brasileiros. Mas esses quadros aí não existia fotografia ainda. Eles viajaram para Paris, foram feitos em Paris essas pinturas. Ali do século XIX a foto, né? A casa mesmo, ela é de 1810, século XIX, início do século XIX. Tem 214 anos a casa. Não foi a família de Anísio que construiu, foi outra família, a família Fraga. Então ele comprou a casa em 1885. A casa já tinha móveis, como posso dizer, comprou de portas fechadas, com tudo que tinha dentro. Estava completa já. Estava quase completa. Ele ampliou a casa. Entendi. A parte alta que a gente vai conhecer, que é tipo um sobrado, que já foi o pai de Anísio que mandou construir. Esse era o quarto de hóspedes. Ali tem 2 quadros aí que são, os 2 é do pai de Anísio, né? Ele mais velho ali, que é um desenho, e ali é uma foto mesmo, e ele bem mais novo, com a barbona já cheia. Esses móveis são todos originais da época, né? São originais. Quando o IPAC veio restaurar a casa, que ela foi virar museu, o IPAC restaurou os móveis também. Então não foi só a casa. Aí a casa virou museu em 98, eles tiraram essa foto aqui, ó. Nessa parede aqui. Tem 2 filhos de Anísio, Ana Cristina e Carlos Antônio. Os 2 ainda estão vivos. Moram lá no Rio de Janeiro. Já estão bem velhinhos já. Ah, sim. E aqui eu falo das escolas que Anísio fundou. Deixa eu acender a luz. O assoalho também todo de madeira. Todo de madeira. O enmadeiramento, quando foi restaurada a casa, trocou boa parte. Entendi. Mas a casa mesmo, a estrutura da casa manteve a mesma. É casa de adobão, né? As paredes têm quase 1 metro de grossura, se for Sim, ver. entendo. Aqui são as fotos da Escola Parque, lá em Salvador. Uma escola gigantesca que ele fez, né, no bairro da Liberdade. Sei. Tem aí as crianças fazendo oficinas aí de artesanato, né? Tinha várias atividades nessa escola. Não era uma escola convencional. Aqui é a escola normal, hoje é a Câmara dos Vereadores, né? Mas Anísio fundou ela em 1926. Aqui da cidade, né? Aqui na cidade. Passei lá ainda há pouco. Perto da Feira Velha aqui, né? Sim, passei. Então, o IAT... Que é um prédio antigo também. O IAT é a escola que ele fundou também, que recebe o nome dele. O IAT funciona até hoje. Sim. Então, inclusive foi aluno de lá. Além daquele lado ali tem Anísio e os netinhos. Ah, sim. Ele foi uma das últimas fotos dele vivo aí, você vê que ele tá com o cabelinho branco já. Ele faleceu no fosso, ele foi encontrado no fosso de um elevador, de uma forma misteriosa. Foi visitar um amigo lá no Rio, na época da ditadura militar. Ele sofria perseguições com relação à política, né? Perdeu cargos, foi demitido dos cargos que ele ocupava. Ele foi um dos caras que inventou o INEP, que é que faz as provas do Enem e tudo. E foi demitido, foi cassado os cargos dele nessa época. Então, esse desaparecimento dele
todo mundo acredita Misterioso. que foi por conta mesmo de perseguição política da ditadura. Acredito. Possível mesmo. Faça a luz aqui nessa sala. Bom, aqui é a sala de jantar, que tem essas pinturas, né? Essas pinturas aí foram feitas quando a Anísio ainda era criança, 8 anos. Tem até a assinatura do pintor, se você quiser registrar aqui, ó. Bom. Por L. Cunha, 1908, pintor, tem um rodapézinho aí, ainda tem essa data. Ainda tem. Então foi para um dos casamentos de uma das irmãs mais velhas de Anísio, essa configuração da sala. A mesona também, né? É uma mesa bem grande, que também ela pode diminuir, ela dobra, né? As pontas dela. Sim, ela reduz aqui, sobe. Ela tem essa característica aí. E o piano, presente de casamento, que Anísio deu para a esposa dele, Emília. Quem tocava era ele não era músico, né? Mas ele consultou um amigo músico dele, chamado Villa Lobos, era mundialmente famoso, para escolher o piano da cidade de Cremona, na Itália. Villa Lobos quem escolheu esse piano. Quem escolheu esse piano pessoalmente para Anísio. Então tem essa história interessante aí, porque Anísio era muito influente, ele era amigo de vários figurões intelectuais aí. Sim. Aqui tem uma cristaleira, né? Com as xícarazinhas de chá, louças, doceiras, tudo uma pecinhas antigas. O pessoal tinha um pouco dessa cultura europeia, né? Você vê que a sala parece aquelas salas do salão de Portugal, se você for ver na internet. Precisa de lá essa arquitetura, né? Construção aqui no Brasil. Exatamente. Aqui é uma sala meio escura, por mais que eu acenda a luz, a sala do oratório. Tem esse oratório do canto esquerdo aqui, que é mais antigo do que a casa. Ele, apesar de estar numa boa aparência, assim, né? Porque o IPAC restaurou os móveis também. Botou o vidrinho novo, verniz, mas ele é do século XVIII. Então ele é de 1700 e alguma coisa. Já estava aqui na casa, né? Desde antes. Então é mais antigo. Entendi. Aqui também tem esse móvel aqui que é interessante, ó. Diocleciano, ele também aqui é uma espécie de cofre para a família deles aqui. Essa sala já foi o quarto dele quando estava velhinho também. Aqui é uma espécie de gaveta de fundo falso. Se a gente tirar essa tampa aqui, vai ter essas gavetinhas aqui por baixo, né? Era onde o pessoal guardava as joias, os os pertences, pertences, joias, documentos. Sim. Aqui em cima também. Aqui em cima tem outras gavetinhas. Então é bem interessante assim. E por que ficava na sala do oratório também, né? Sim, com certeza. Meio disfarçado. As gavetas também trancavam por fora, né? Então, além disso, ainda tinha isso. Ainda tinha essa segurança, né? Ainda tinha essa segurança. Aqui, por fim, o escritório do pai de Anísio. Quando você tocou a campainha, eu geralmente fico por aqui os dias, né? Também aqui a casa, ela não é só um museu, ela é um centro cultural. Tem aula de música, tem teatro, cinema, biblioteca pública. Então a casa ela abriga várias outras coisas além do museu, que é o centro memorial. Uma das coisas é o conservatório de música, que hoje aqui a gente tem aula de acordeão, de violão, ukulele, percussão e vai começar de teclado também. Mas voltando para a história da casa aqui, essa foto a gente já viu que é o Diocleciano, e aqui no canto tem o irmão dele. Quando Anísio foi estudar lá no Rio de Janeiro, Anísio morou com esse tio aqui, ó, Rogociano, que era muito rico também, né? Tinha negócios, fazendas de gado aqui na Bahia. Os negócios dos Teixeira eram mais fora do que em outras cidades do que nas cidades que eles moravam mesmo. Entendi. Aqui era um tetravô de Anísio, tetra-avô, né? Ou seja, 4 gerações, né? Mas aí já era português. Aí provavelmente sim, olha o sobrenome. Manuel Severino Silva, aquele nome de português mesmo. Ele era um capitão-mor, a roupa militar, né? Indicando que tinha uma patente.
tinha patente. Aqui são algumas memórias, lembranças aqui, homenagens na verdade. Ó, cartão telefônico, selo de cartas, a cédula nos anos 90 que fizeram com o rosto de Anísio, que atrás é mais bonito ainda, ó, que tem as crianças estudando. Tem várias crianças aí. É uma cédula bem diferente assim, né? A Casa da Moeda também fez essa outra homenagem aqui, que é uma espécie de carimbo, nos anos 2000, né, homenageando uma figura de Anísio também. Nesse canto aqui tem umas fotos legais. Essa foto aqui foi de quando ele se formou. Ele mandou essa foto para a irmã dele. Caetité ainda escrevia Caeteté, não era com 2 E no final. Ah, sim. A Celcina, e aí tem outro nome aqui, com afeto sincero, né, Anísio. Então isso aí foi, ele formou no Rio de Janeiro, em Direito, antes de ser educador. Aqui no meio a última foto dele, o último registro dele vivo. Ele já estava com a idade bem próxima aí, talvez até meses, né, antes de falecer. E aqui no canto, quando ele estudou lá no Teachers College, né, em Nova York, ele era mais jovem, tinha antes de 30 anos. Aqui em 1963 ele já tinha 63 anos, que ele nasceu em 1900. Então ele recebeu essa homenagem, ele já tinha fundado várias escolas nessa época aí. Por exemplo, o IAT aqui em Caetité é de 62. Nessa época ele já tinha fundado o IAT, a escola normal. Então ele já tinha espalhado o conhecimento dele e já tinha sido homenageado por conta disso. Muito bom. Vamos seguindo aqui. Uma cera. Tem sapato que escorrega. Esse aqui não escorrega não, mas tem outro. Bom, essa sala aqui hoje é a sala da diretoria do museu, né? Hoje a gente faz nossas reuniões, por isso que tem essas coisas mais modernas. Mas aqui, Deocleciano, pai de Anísio, era a sala preferida dele, por conta da visão da praça. Ele tinha um ponto aqui privilegiado, era como se fosse o camarote dele aqui, né? Durante os festejos aqui na praça, inclusive recebeu uma visita de um governador chamado Góes Calmon, né, em 28, que deu discurso aqui, abriu essa porta e deu discurso para a população lá embaixo, utilizando essa estrutura aqui da sacada. Muito bom. Aqui tem algumas homenagens aqui também, semelhantes àquelas outras que você viu ali, só que essas são de instituições de ensino. Né? Esse aqui mesmo, o INEP, né, que ele foi um dos criadores, ó, 1937, 2017. Então recebeu essas homenagens aí. Essa é a mais recente, é da UNEB. E aqui também tem outra coisa curiosa, que eu não sei se você vai conseguir registrar. O piso é meio torto nesse andar. Se você for ver, tem uma descaída bem grande. Aqui, originalmente era assim. Originalmente é assim, ó. Você tá passando pra cá, tá parecendo que tá descendo a ladeira. Ah, é verdade, tô sentindo que tem um declive mesmo. Colocar uma bolinha de gude, ela... Ah, sim. Aqui é um quarto feminino, de uma das irmãs de Anísio, mulheres. A última pessoa que morou aqui na casa foi aquela senhorinha ali, ó, Dona Celcina. Ela era irmã dele, de Anísio. Depois que ela faleceu, a casa fechou uns anos, aí posteriormente foi virar museu. Mas aqui é Dona Celcina, Evangelina, Alice, que era a mais velha, então ela não era filha de Dona Ana, que ela foi filha de uma das outras duas esposas de Deocleciano, que eram irmãs, né? Então era irmã prima de Anísio, Ercília. E ali no canto tem Carmen e Angelina, outras duas irmãs. Carmen que foi professora, tem outras fotos de Carmen aqui desse lado. E ela já mais velha, ela foi a diretora que durou mais tempo assim, lá na Escola Parque, lá em Salvador. Está onde quem ficava mais aqui eram as mulheres da família. Tem aqui logo no seu lado aqui o gramofone, que é a espécie de a vitrola da época, né? O gramofone, ele não é elétrico, então ele tinha que girar a manivela aqui, ó, da corda. É do século XIX. O disco também é interessante porque o disco não lê dos dois lados, ó. Ele não é ainda lado A, lado B.
Ele só é lado A. E só tem aqui 4 músicas nesse disco. Então, o disco era mais grosso também, né? Era bem diferente. Sim. Aqui do outro lado tem um instrumento ali na namoradeira, que era de Dona Celcina, da irmã de Anísio, que as mulheres elas tinham costume de tocar também. Você é de Guanambi, né? Guanambi. Esse rapaz aqui, ó, do Bigodão, foi o primeiro prefeito de Guanambi, Mário Teixeira, irmão de Anísio. E ele não se dava muito bem com o pai dele, Diocleciano. Eles tinham uma rixa, provavelmente era uma rixa política. De costura também manual, não tinha pedal nenhum, então você tinha também que girar ela, né? Tipo uma manivela. Uma manivelazinha. Aqui já do século XX, a mesa no caso. É a mesa. A máquina é do século XIX, por não ser de energia elétrica. A palmatória anda na porta. Teve muitos filhos, né? Acho que às vezes algum lá tentava. Tomava tinha palmatória. E essa aí era flexível, né? É, de couro. Aqui é o quarto dos pais, né, de Anísio. O pai e a mãe dele ficavam aqui, ó. O prendedor de mosquiteiro já chama a atenção, né? Que é diferente. Sim. A cama também, ó, de um lado tem as patas, ó, o pé da cama, do outro lado é diferente. Então tinha o lado do homem e o lado da mulher. Mas, moço, é isso. Até isso. O bercinho, tem um pijaminha antigo, bordado à mão ali também. A esposa de Anísio aqui, a que tocava piano, já é uma foto colorida, né? Uma foto mais nova. Sim. Dona Emília sempre é muito elegante. Aqui também, desse lado, tem Anísio e o filho mais novo. O filho mais novo dele, José Maurício. Ele faleceu com 18 anos. Ele teve um acidente de carro. Que a gente não sabe como é que foi exatamente o acidente, mas esse filho dele faleceu. E os carros ainda eram bem... Né? Eu imagino os carros ali nos anos 40. Bem lento, viu? Era bem mais lento do que os de hoje. É. Bom, mas também tinha menos segurança. Aqui era o quarto da infância do Anísio mesmo. Os 4 filhos que ele teve, ó, o menorzinho aqui, José Maurício, que eu falei. Aqueles 2 que eu mostrei no porta-retrato lá embaixo, que tá vivo ainda. E essa daqui já faleceu, Marta. Sim. Alguma coisa também, as camas eram pequenas, por quê? Porque o pessoal era pequenininho, era baixinho, o Anísio era tamanhozinho. Então o Anísio aqui, a esposa e o filho já ficou maior. Mas o pessoal Diocleciano, o pessoal da família deles era todos baixinhos mesmo. Você vê que não tem uma cama nessa casa que ia caber uma pessoa do meu tamanho. Então os móveis é meio fora do padrão, que era para adequar. Exatamente. As camas eram feitas sob medida. Esse rapaz aqui, que é a cara de Anísio, se você for ver, parece um Xerox, né? Sim, mas ele é sobrinho, olha o sobrenome, Edivaldo Teixeira Ladeia. Teixeira Ladeia recebeu o nome da família de Anísio, que era Teixeira, e Ladeia, que era do povo do Barão. Sim. Então aqui era neto do Barão, o pai dele, era esse aqui, ó, Juca Ladeia, esse aqui. Era pai daquele rapaz ali. E eu acho que Juca, ele faleceu cedo. Dona Celcina descrevia nas cartas que ele tinha uma condição, ficava doente, né? Uma doença degenerativa, ele ficava de cama. Eu acho que ele não viveu a velhice, não. Entendi. Aqui uma prensa de papel, a espécie de impressora da época. O pessoal fazia documentos, né? E era como se fosse o carimbo. Então você tinha que girar a manivela aqui para ela carimbar a folha. No caso, vocês pegaram de algum cartório, algum... Até o próprio jornal, os jornais da época tinham prensas dessas maiores, né? Tinha que produzir o letreiro todo espelhado ao contrário, porque é igual um carimbo, né? Quando você carimbar, ele ficava da orientação correta. Então, além de ter que fazer o texto todo ao contrário, era letrinha por letrinha, dava um maior trabalho para imprimir uma folha. Aqui é o quarto de Nelson, tem a foto de Nelson ali. Nelson era irmão de Anísio, como é que parecia Anísio também. Parecia. O visual dele sem barba, um óculos redondo. Aqui é Nelson. Nelson era engenheiro de estrada de ferro. Essa daqui era a esposa dele, né? Essa daqui não é a esposa dele, não. Ela ou é uma irmã ou uma prima, que eu ainda não apurei ainda perfeitamente, mas essa que era
a esposa dele, de fato, Olga Duarte, ela faleceu com uma viagem que eles fizeram para a França. Foi fazer exames médicos, aí descobriu que tinha que fazer uma cirurgia, faleceu. E ele trouxe o corpo dela embalsamado de navio. E aí ela foi enterrada em Salvador, né? Ficou com o corpo dela mais tempo, assim, até conseguir enterrar, despedir, né? Sim. Olga, aqui criança, né? Olga Eunice, né? Provavelmente os irmãos dela. Foi feito na época de Dona Celcina, então já era da época dela. Já tem água encanada, né? Já coisa moderna. Sim. Mas aqui, Olga Duarte, aquela que eu falei agora, da viagem que faleceu em Paris, era a esposa de uma das irmãs de Anísio, era cunhada de Anísio. E aqui são outros irmãos de Anísio. Jair, que também era um engenheiro, e Oscar Teixeira. Oscar seguiu carreira política. Eu não lembro se foi senador ou algum deputado, só que ele seguiu carreira política. Tem aqui algumas informações, a linha do tempo, né? Você pode filmar aí ou tirar uma foto, tem várias informações bacanas aí. Na época que ele foi como se fosse secretário de educação, né? Na época de Góes Calmon. Do estado. Na época de Otávio Mangabeira. Aqui acho que já foi, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. As matrizes de pensamento dele, os caras que ele estudou, né? Para embasar a teoria dele. E aqui são os objetos da cozinha. Talheres, louça, né, os pratos. Tudo de prata, né? Tá antigo assim, um pouco, mas são prata mesmo. Isso aqui é interessante, ó, porque é um indício da família antiga que morou aqui na casa. Isso aqui, recentemente, fui dar uma olhada aqui embaixo, ó, tem uma data. Olha só essa data que interessante. 1498. Antes de 1500 ainda. Antes de 1500 ainda. Então isso aqui veio de fora, né? É algo assim, bem... Você vê que até o metal é... Uma relíquia viva, né? Bom, aqui é a sala que era a cozinha ao piso, como é, aquele ladrilho hidráulico, porque tinha um fogão de lenha aqui no canto. Saía fumaça por aqui, né? Você vê que a madeira já está até mais escura ali. Verdade. E hoje é uma sala do conservatório de música. A gente dá aula aqui hoje em dia. Utiliza essa e outra sala embaixo. Agora a gente vai saindo do museu e vai esbarrando aqui com os projetos, né? Os projetos da casa. Ok. Ativo, mas aquele fogão nunca funcionou mesmo, é só uma réplica. Aqui é a sala de arte e educação. Aqui antigamente era tipo uma despensa, né? Para guardar alimentos, estocar. Bom dia. Opa. Hoje a gente produz aqui, né, vários objetos, artesanatos com materiais que iam para o lixo. Então tem bolsa de caixa de leite, tem instrumentos feitos com rolo de papel higiênico, máscaras feitas de papel machê, né? Aquele quadro ali também papel machê. E é para todas as idades, crianças, idosos, todo mundo produz aqui. Então é tudo gratuito, o acesso à casa. A gente tenta meio que continuar o legado dele e as atividades também que ele tinha na Escola Parque. Um pouco daquilo. Ali é o cinema, um teatro, foi construído em 2002, se você quiser dar uma olhada. É a construção mais moderna, né? Você vê que já não... Aí isso aqui era aberto ao pátio, então os viajantes chegavam pelo fundo aqui da casa. Ah, sim. E aqui... Ontem estava tendo evento, por isso que está assim um pouquinho bagunçado, mas... aqui a gente tem os grupos de teatro, os grupos de dança, todo mundo utiliza esse espaço aqui, exibição de filmes, é bem legal. Ontem mesmo acho que estava tendo uma apresentação aqui das crianças. Aqui é uma gabine? É a gabine aí. Aí é o cockpit aí do nosso técnico aí, Tid, que opera aí o cinema. É bem legal, o cinema aqui já funcionou
E interessante que é gratuito. Você vai na biblioteca, pega o 1810 e ainda existia escravidão, né? A escravidão foi abolida em 1885, 1888. 85 foi quando Diocleciano comprou a casa, então ainda tinha escravidão nessa época. É muito provável que os escravos eles dormiam, ficavam alojados aí. É um lugar meio assim, ruim, né? Pra você for ver. Fazer o cadastro e pegar os livros, né? E retornando. Essa é a parte. Tem novas aquisições aqui, já para um pessoal um pouco mais velho. A parte dedicada a Anísio. Essa é a obra dele, né, os livros que ele escreveu. E esses outros aqui são outros autores que falam dele. Aqui em cima, a parte de pesquisa, né, se você quiser vir utilizar só o espaço físico mesmo da biblioteca para estudar, também é possível, que aqui geralmente é um ambiente silencioso. E é isso, né, nossa visita.